numa época que era tabu falar em saúde mental no trabalho, numa época que eu falava em saúde mental no trabalho, e até colegas psicólogas diziam, isso não é responsabilidade da empresa. Juro para você, teve uma colega psicóloga aqui de Curitiba que falou isso para mim uma vez. Ela fazia parte de um grupo, nós estávamos num grupo de estudo aqui de Curitiba, e eu falando, né, sobre prazer e sofrimento no trabalho, isso em 2018, 2019, antes da pandemia, procurando conscientizar os RHs, outros profissionais, porque as pessoas nem conheciam a psicodinâmica do trabalho, muitos não tinham nem ouvido falar da psicodinâmica do trabalho, que é a abordagem que eu utilizo também em saúde mental no trabalho. E veja, olha o quanto que mudou, né? Principalmente depois da pandemia, quando as empresas se depararam, todos nós nos deparamos, né, com essa crise da saúde mental no trabalho, que não foi a pandemia culpada, né? Isso só foi consequência de um quadro que já vinha se agravando há muito tempo, né? A gente que trabalha com pesquisa na área de saúde mental no trabalho, né, saúde do trabalhador, a gente tem várias pesquisas, vários estudos antes da pandemia que já mostravam o quanto que os níveis de estresse, de depressão, de ansiedade relacionado ao trabalho, o burnout, o quanto que estavam numa crescente, infelizmente. E com a pandemia isso só potencializou, né? Então não é a pandemia que foi a culpada, a pandemia só potencializou uma precariedade da saúde mental no trabalho. E aí as empresas viram as consequências, né? Tiveram que pagar a fatura, porque não investiu nessa área, era algo até que era tabu, raríssimas empresas que tinham essa preocupação, alguns órgãos públicos, que era mais comum, né, trabalhar, já ter algumas atividades relacionadas à saúde mental no trabalho, sindicatos também, sindicato de empregados, não patronal, sindicato de empregados também, alguns investiam já nessa área, mas não teve jeito. E hoje, né, as empresas estão vendo cada vez mais que ou ela investe na prevenção e promoção da saúde mental no trabalho, ou então isso vai afetar o clima organizacional, vai afetar a rotatividade, vai afetar o índice de acidente de trabalho, enfim, vai ter consequências que vai ter, inclusive, né, consequências reputacionais para a empresa, jurídicas, e financeiras e trabalhistas. Eu não sei se você já ouviu eu contar essa história aqui, mas em dezembro agora, em dezembro de 2023, uma aluna minha da formação Psicólogas Consultoras, ela esteve em São Paulo, na Justiça do Trabalho, fazendo a rescisão de trabalho dela. Ela trabalhava numa empresa, ela pediu demissão dessa empresa para vir morar em Santa Catarina e trabalhar também em Santa Catarina. Ela estava fazendo, né, estava lá fazendo a rescisão dela, né, a empresa fazendo a rescisão contratual dela, quando ela viu uma plataforma digital, né, ali com o preposto da plataforma, né, e com uma ex-funcionária dessa plataforma, essa ex-funcionária sendo indenizada em R$ 500.000. Sabe quais os motivos? Acho que você deve imaginar. Eu estou falando de saúde mental no trabalho, né? Já dei um pouco a deixa, né? Olha só, os motivos: assédio moral e burnout. Sim, a empresa foi condenada a pagar para essa funcionária R$ 500.000 por esses dois motivos que têm uma relação direta com saúde mental no trabalho. Então, o que as empresas estão vendo? Ou elas previnem e buscam promover a saúde mental no trabalho, ou então elas realmente vão ter consequências financeiras, jurídicas e reputacionais, ou seja, a imagem da empresa vai ficar queimada. E uma vez que queima a imagem, para ela poder recuperar a imagem, é muito difícil. Então, o que elas estão fazendo? Investindo na prevenção. E aí, nos contratando para que a gente possa elaborar, né? Primeiro de tudo, você entrou numa empresa, o que você vai fazer? Um diagnóstico organizacional. Depois que você pode elaborar um programa de saúde mental no trabalho, com todas as intervenções realmente
alinhadas com a necessidade daquela empresa, né? Com a cultura daquela empresa, com o contexto daquela empresa, enfim. Então, por que é importante a gente falar desse tema, né? Que você saiba que, sim, consultoria é uma grande oportunidade para você iniciar e fazer R$ 10.000 por mês, com certeza, na consultoria para a empresa. Mas assim, ó, que eu sempre te lembro, tá? Aqui eu sou bem honesta com você. Não é do dia para a noite. Você começando hoje na consultoria, amanhã você não está ganhando isso, não é isso. Mas no máximo aí, no máximo em 6 meses, você tem condições, se você usar as estratégias corretas, e se você tiver um método de trabalho que te ajude, né, que te dê o passo a passo, de uma maneira simples, fácil e rápida para você poder fazer as intervenções, para prospectar empresas, para você também poder elaborar um contrato de prestação de serviço, elaborar uma proposta, precificar o seu serviço. Enfim, se você tiver um método que te ajude, que te dê todas essas estratégias, em 6 meses você está fazendo R$ 10.000 por mês, iniciando na consultoria para empresas. Eu não tenho dúvidas disso. Eu tenho até como